Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 7 de janeiro de 2016, é uma quinta-feira. O nosso verbete é de número 3.625. Ele tem 9 páginas, 57 logias e 31 máximos. O tema de hoje a ser debatido é consim vigarista, da especialidade enganologia. E esse verbete foi redigido pelo nosso verbetógrafo, já veterano, professor Mário Rosa, que é graduado em Letras, brasileiro, natural de Canguçu, Rio Grande do Sul, voluntário da Conscienciologia desde 2009, docente em Conscienciologia desde 2011 e tenepsista desde abril de 2015. A consim vigarista é a pessoa, homem ou mulher, usando de intencionalidade maléfica para arruinar, enganar, enrolar, iludir, mentir, prejudicar ou extorquir consciências incautas, com o intuito de obter para si algum tipo de vantagem. Aqui na pensenologia, o holopensene pessoal da vigarice, a autopensenidade antifraterna, o holopensene agressivo. A busca da retilinearidade autopensênica visando a convivialidade sadia, a limpeza das assinaturas pensênicas patológicas. Agora, aqui na fatologia, o ato costumeiro de querer tirar vantagem em tudo, os frutos da ganância motivados por interesses egóicos, o autoassédio constante, a atuação das consciências reurbanizadas por trás dos grandes e pequenos golpes. O desrespeito às leis encarado como comportamento comum. O mau exemplo governamental, a percepção do problema da fraude como não prioritário, o despreparo e pouco treinamento específico das autoridades de polícia. A busca da solução das patologias pelo autoenfrentamento. O entendimento gradativo da convivialidade multiexistencial. A descoberta da fraternidade. Aqui na parafatologia, a provável paraprocedência baratrosférica recente da consim vigarista. Os teatros multidimensionais montados pelas consciências vigaristas, a paravigarice. Os bolsões extrafísicos criados a partir do comércio ilegal na intrafisicalidade. O comprador enquanto evocador inconsciente dos algozes do passado. O desconhecimento da higiene consciencial ante as para-realidades. Agora, esse verbete ele é muito rico, tem bastante listagens. Aqui na argumentologia, tem um lado bom e um lado ruim, né, Mário? Tem um lado excelente, que é o verbete está muito bem elaborado, bem rico, mas tem o lado ruim, que é a fartura de patologia planetária, né? Muitos casos, muitos exemplos. Então, aqui na argumentologia, a gente tem uma primeira listagem, que é a cosmogramologia, com 13 contextos ou situações envolvendo episódios extraídos do cosmograma, referente ao tema fraudes. Depois a gente tem uma outra listagem, aqui na página 17, que é a tipologia. São 55 tipos de golpes mais comuns, passíveis de ocorrerem quando a vítima evita ou desconhece posturas profiláticas. Aqui também na página 18 tem uma listagem de casuística com 7 imaturidades humanas das vítimas, facilitadoras da atuação da consim vigarista. E tem a prevenciologia também com 2 categorias de posturas, envolvendo atitudes práticas passíveis de serem mantidas pelas consins com o intuito de se precaverem contra a atuação dos vigaristas. E aqui na remissiologia nós destacamos
Jeitinho brasileiro, paracriminologia, paradoxo da esperteza, satisfação malévola e trafarão. E aqui na frase enfática, a consim vigarista de paragenética patológica, sem assistência pós-dessomática, continuará a ser algoz de desprecavidos, podendo agravar seriamente o nível de interprisão grupo-kármica. E aqui, na questionologia, você possui alguma predisposição para agir ou pensionizar ao modo da consciência vigarista? Já descobriu quais os pensênios desencadeadores de tal reação patológica? E aqui na videografia específica nós temos 3 fontes, na filmografia 2 fontes e na bibliografia 6 fontes bibliográficas. Agora vamos aqui na mega-análise, feita pela equipe da Enciclosapiens, professoras Ana Maria Rocha, Marilene Raganin e Socorro Frazão. Charlatã, trapaceira, embusteira, fraudulenta, ludibriadora, antifraterna, oportunista, irracional, golpista, consciênsula. Desonestidade, ingenuidade, interprisão, autoassédio, ignorância, ganância, corrupção, enganologia, antievoluciologia, anticosmoeticologia. Agora, professor Mário, deixa eu fazer uma chamada aqui rápida sobre o círculo mental somático, né? Lembrando que vai ser redutores do autodiscernimento, combinando aqui com o seu tema, né? Esse círculo agora do próximo sábado, dia 9. Vai ter participação da equipe da OIC, da Conscius, aí, então todos vocês aí convidados, né? Agora, a gente queria ouvir você sobre a motivação, alguns bastidores aí sobre o tema, motivação para escrever sobre isso, né, Mário? Meus agradecimentos à equipe da Enciclosapiens, mais uma vez, pelas correções, né, pelo conforto. Aí. Agradecimento também aí para os amparadores, né, e a todo o pessoal que está nos assistindo. Como é que começou esse tema? Há uns 2 anos atrás, o que ocorreu? Eu comprei um telefone celular para minha esposa, no Magazine Luiza, e uma semana após essa compra, eu estava no centro da cidade quando eu recebi uma ligação da minha esposa dizendo que eu havia recebido uma mensagem, né, um torpedo no celular que eu tinha comprado para ela, que eu tinha sido sorteado com 80 mil reais, uma casa no valor de 80 mil reais, e que tinha uma senha ali que mostrava que eu teria que ligar para aquele número, e usando aquela senha, informando aquela senha, eu teria direito então a 80 mil reais. Eu, a princípio, né, quando eu fiz a compra no Magazine Luiza, de imediato eu recebi deles lá 2 cupons para um sorteio de uma casa. É interessante porque o controle que existe dentro da vigarista é fora de série. A gente fica impressionado quando começa a fazer a pesquisa, né? Então, 2 semanas depois que eu comprei esse celular, eu recebi essa mensagem, aí eu disse para minha esposa assim, não, mas isso aí deve ser alguma sacanagem, alguma outra coisa. Não, mas veio a mensagem, está ali, tem código e tal. Aí depois eu cheguei em casa, almocei, aí resolvi ligar, né? Aí quando eu liguei para o número, esse tal número que aparecia, geralmente a maioria dos números começa com 085, que são prefixos lá do Ceará. Mas não quer dizer exatamente que esse telefone estaria no Ceará, porque hoje em dia, né, por exemplo, eu estou aqui com o meu 53, estou aqui em Foz, posso ligar daqui. Então, mas a maioria dos casos ocorre através do presídio, né? Então, o que aconteceu? Eu liguei para o moço lá, ele me atendeu, né? A primeira coisa que aconteceu, assim, quando eu liguei para ele, eu disse assim, não, eu recebi uma mensagem, assim, o senhor é o dono do telefone? Ele falando muito bem, a expressão muito boa, né? Aí ele disse assim, me diz o número que está aparecendo embaixo, qual é o código? Aí eu falei o código para ele, era de 6 dígitos, né? Ele disse assim, então, em seguida vou te ligar. Aí tu não responde o teu nome. Só tu responde assim, estou com sorte. Aí, em seguida, ele já me ligou, conferi aqui, está tudo certo. Você realmente ganhou a casa,
no valor de R$80.000, coisa e tal. E eu não vou te perguntar número de documento nenhum, porque é proibido, está sendo tudo gravado pela Anatel, a Polícia Federal está aqui, e a gente não vai te perguntar nenhum número de documento, coisa e tal. E aí vai se alongando a conversa, né? Aí sempre ele diz assim, parabéns, parabéns, você ganhou, coisa e tal. Sempre assim, a fala dele é muito interessante. Aqui no terceiro caso ali da videografia ali tem eu botei ali o caso ali que eu achei na internet, que é bem interessante. Então ele vai induzindo a pessoa, aí chega um ponto que ele pergunta, né? O senhor quer o dinheiro ou quer a casa? Se o senhor quiser o dinheiro, se quiser a casa, o senhor vai ter que se apresentar lá no programa do Faustão, porque é um convênio com a Magazine Luiza, o programa do Faustão. Ou se o senhor não quiser, pode receber em dinheiro. Mas, assim, não é bem exatamente essas falas, né? Mas ele mostra. Aí eu digo, não, então tá, eu tenho interesse no dinheiro. Aí a conversa se alongando, daqui a pouco chegou assim, senhor, tem conta no banco tal, assim, né? Aí faz a pergunta sobre os bancos. Nós temos convênio com o Banco do Brasil, com o Itaú, com o Bradesco, vários tipos de banco. O senhor tem convênio com algum desses bancos? Não, eu tenho com o Banco do Brasil. Aí, e quanto tempo o senhor levaria para ir daqui até o Banco do Brasil? Para conferir o seu saldo? Que a gente vai fazer vai transmitir online rapidamente, agora. Aí eu, já me dei de conta, né? Caiu a ficha inteira, né? Não comecei, aí eu digo, mas para aí. Eu tenho que ir no banco? Não quero saber, isso é golpe. Eu disse assim, não, faz o seguinte, então, mas não é golpe, ele deu várias informações. Para você ter ideia, assim, ele dá o nome dele, a primeira coisa, uma das coisas iniciais que ele fala lá, assim, pega um papel aí, uma caneta. Aí essa pessoa pega o papel, o meu nome é tal, fulano de tal, o endereço é tal, todos os dados, o setor que ele trabalha, tudo, né? O endereço da onde ele está falando. E aí ele diz assim, não, mas não é fria, não estou te pedindo nenhum dado de documento. Não, isso aí é fria, não quero. Aí pediu para ligar daqui a 5 minutos, eu não liguei, né? Claro, não liguei, vi que era fria. Aí aconteceu, passou uns 2, 3 meses, né? Aí eu estou lá no serviço trabalhando, de repente, uma pessoa liga perguntando se já havia um acidente, eu trabalhava como policial rodoviário, se havia um acidente na rodovia, porque uma pessoa, digo, não, no trecho tal, tem um acidente assim, que o pessoal ligou para mim, para colocar crédito no cartão, porque deu um acidente com a ambulância, e a esposa dele estava grávida, estava na ambulância, e ele está precisando ligar para alguém, para avisar, e não tem saldo no cartão, ele precisa que alguém ligue. Tem algum acidente no trecho assim? Não tem acidente nenhum. E aquilo ali me deixou encucado, né? Aí eu voltei a fazer pesquisa, né? Vamos pesquisar isso aí para ver o que dá, né? Aí comecei a pesquisar sobre a consciência vigarista, né? Fiquei impressionado com a quantidade de coisa que tem, né? E a falta de informação. E pensa eu assim, né? Eu, um curso superior e tudo, quase caí no golpe, né? Claro, porque ele entrou nessa parte aí me dei de conta. Mas o que acontece? Aí, nessa pesquisa, eu fui à frente e fui ver o que acontece depois, quando a pessoa vai no banco, né? O que acontece depois, em seguida, é que a pessoa vai até o banco, tira um extrato que eles pedem, né? Eles dizem que tem que ter um saldo mínimo, né? De um salário mínimo, coisa e tal, para que haja sustentação, para eles fazerem a transferência. Aí eles pedem para a pessoa tirar o extrato, informar para eles. E outra coisa que eles fazem é o seguinte, não deixa a pessoa desligar o telefone da casa dela até o banco, até um local onde tem um caixa eletrônico. Sempre funciona através do caixa eletrônico. Então, por que isso, né? Aí eu fiquei pensando depois, vem cá, por que será que eles pedem que a gente ligue para eles? Aí eu me dei de conta por quê. Porque como a gente tem o celular pré-pago, né, de repente eu não vou ter saldo suficiente. E eles têm saldo suficiente para aguentar 10, 15, 20 minutos, o tempo que eles precisarem. Aí a pessoa vai até o banco, aí ele pede lá, olha, entra aí em transferência, que você vai receber uma transferência. Não existe isso. Tu entrar em transferência para receber transferência, né? Aí a pessoa está iludida, está achando que vai ter vantagem e acaba entrando. E esse caso é muito mais comum do que se pensa. E aí a pessoa lá entra na transferência. A pessoa na transferência, assim, é porque você está recebendo a transferência. Os teus olhos, nesse momento, são os meus olhos daqui. Ele falando, né? Aí a pessoa entra lá para fazer a transferência, ele diz assim, agora vai aparecer um nome da pessoa, vou te dar o número da conta, e vai aparecer o nome da pessoa que vai te fazer a transferência. Da pessoa que vai te fazer a transferência. E aí a pessoa, o fulano, aí dá os 2 primeiros nomes da pessoa que na verdade vai receber o dinheiro, né? Ok, esses 2, ok.
a pessoa que vai estar te autorizando esse dinheiro via Banco Central, mas a conversa é incrível, né? É fulano de tal, dá os 2 primeiros nomes. Dá os 2 primeiros porque existe sempre, geralmente, o terceiro nome, que depois ele confirma se a pessoa realmente fez o depósito através do terceiro nome. Ele pergunta a pessoa ver se viu aquele nome ou não. E aí a pessoa ali, agora eu vou te dar um código com que o Banco Central vai conseguir te fazer a transferência. Esse código geralmente é de 6 dígitos. Por exemplo, ele te dá 299887 para te colocar ali no valor de transferência, te dá em dezenas. Quando coloca ali, se transforma em valores. Transforma-se em 2.000, 900, quase 3.000. Por que isso que ele faz isso? Porque a partir de até o valor de 3.000 é o valor máximo que no caixa eletrônico não cria suspeitas. Então tudo é muito bem feito, né? Então foi a partir disso aí que eu resolvi fazer o verbete. Porque o professor Valdo fala lá no... Aí depois, né, fazendo mais pesquisas, eu relendo lá o Reurbandizados, eu vi que o professor Valdo tem uma parte que fala sobre a consins golpistas. E lá nas consins golpistas ele informa 100 tipos de consins golpistas. E aqueles 100 tipos de consins golpistas que ele colocou lá, eu tentei não colocar aqui. Essas 55 são mais 100 que tem lá. Só para você ter uma ideia, mas existe muito mais, né? Então lá ele fala assim, no final ele fala assim, alerta, é necessário alertar os incautos. E esse é um dos meus objetivos aqui hoje. É muito bom, Mário. Eu acho que bem assistencial realmente, alertar os incautos. Você sabe que eu acho também impressionante, dos golpes que eu vi acontecerem próximos, né, pessoas mais próximas, que a gente ouve os detalhes, como você está relatando, é sempre impressionante verificar o nível de detalhismo patológico dessas atuações, né? E você colocou aqui na parafatologia essa questão dos teatros multidimensionais, né? Montados pelas consciências vigaristas. É impressionante, porque tem toda uma teatralidade para envolver a pessoa, vamos dizer assim, a vítima, né? A ideia sempre, né, é o convencimento da vítima, né? Ele usa a psicologia, usa várias coisas aí, técnicas, né, que a maioria dos vendedores de qualquer loja não conhece, né? Por exemplo, nos casos que a gente sabe, tem conhecimento, a maioria desses são presidiários, né? Então eles não têm nada para fazer, então eles ficam lá estudando esse tipo de ação. Então eles começam a se especializar nessa arte, né? A arte de enganar. Agora, esse golpe específico que você relatou, depois você constatou ele especificamente acontecendo? Foi divulgado ou não chegou? É que na minha pesquisa eu entrei Existem várias gravações no YouTube de pessoas, né, que quiseram ajudar. Aí fizeram o quê? Eles ligaram para o número e gravaram o golpe. É um caso que lá na minha Videografia? É do YouTube, lá, na parte do YouTube. Ah, esse aqui do Magazine Luiza. Exatamente. Certo, esse número golpe 3. É que o golpe em si, né, ele tem muitas versões em si, porque conforme a pessoa vai respondendo, eles vão alterando. Mas com uma frieza, com uma tranquilidade, assim, que tu não tem como dizer que é golpe, né? Outro dia eu fiquei impressionada, não faz muito tempo isso, quer dizer, eu moro aqui há 10 anos, né? Mas enfim, não tem muitos anos. Eu entrei em contato com uma pessoa da minha família por mensagem celular. E a pessoa mora bem longe, né? Mas eu me referi fulano, não pelo nome, fulano, né? A denominação do nível de parentesco. E a gente trocou algumas mensagens e tal. E 2 dias depois eu recebi um telefonema. Oi, Dulce, aqui é o fulano. Com uma intimidade, assim, que nem cabia, assim. Eu parei. Mas aí falou como se fosse uma continuação da conversa, das mensagens. Eu tomei aquele impacto, né? Porque eu não lembrava exatamente. Tomei aquele impacto, falei, nossa. Por alguns segundos eu pensei que fosse a pessoa, porque era um assunto específico. Uma das coisas aí Aí eu caí, pela voz eu percebi, falei, não.
Uma das coisas que me impressionou muito nesse golpe, né, que era um telefone, um número novo, né? Tinha sido colocado esse número fazia uma semana, e eu já tinha recebido essa mensagem, né? Como é que eles têm esse controle, né, dos telefones que nem ainda aconteceram? Depois eu estava vendo que eles conseguem assim enviar base de 10 mil mensagens. 10 mil mensagens para pessoas, pegando 1, 2 ou 3 já está bom, né? Porque eles não têm o que fazer, eles dão o golpe para conseguir carregar o celular, né? Existe o golpe para carregar o celular, e com esse dinheiro aí eles ficam fazendo isso aí. Ou seja, o trabalho deles dentro dos presídios é esse, né? É ficar enrolando o povo aí, ganhando dinheiro. Agora, Mário, aqui na estrangeirismologia, na página 12, segunda linha. Ele pergunta assim, como podemos escapar do marketing desonesto que inunda a maioria dos programas de forma insidiosa? O marketing desonesto, né? Porque hoje em dia, né, o que acontece, né? Sempre há um convencimento. Todo momento que houver um marketing de convencimento que não te deixa raciocinar, que não deixa tu pensar em cima do que está sendo vendido, então abra o olho, né? Sempre fica atento a isso aí. Vem cá, está vendo um convencimento muito grande? Quando for fazer uma compra, for numa loja, ou comprar um veículo, alguma coisa, e tu sente que a pessoa está querendo te convencer, fala muito rápido e muito técnico, né? Maneira muito rápida e muito técnica, de maneira que não deixa tu pensar, não te dá espaço para tu pensar. Esse aí, a partir daí que trabalha o marketing desonesto, né? Então, ou seja, ele te envolve de maneira que você fica cercado, encantoado. Não te deixa tu pensar por si, vem cá, será que eu preciso disso? Será que isso vale a pena? Qual seria o valor real dessa mercadoria? Né? Tem várias perguntas que a pessoa tem que ficar se fazendo. Porque não existe milagre, a gente não pode comprar um carro que custa 100 mil reais e comprar por 50 mil reais. Não tem lógica, ou 90 mil reais, 80. Porque tu vai fazer uma compra, geralmente já tens uma ideia de preço. E quando a barbada é muito grande, né, tem até ali a parte, né? Quando a promessa é demais, até o santo desconfia, né? Então a pessoa sempre tem que se confiar daquelas coisas que estão muito fáceis, são muito grandes, há uma generosidade excessiva da pessoa que está vendendo. Então ficar atento a esse tipo de coisa. Né? Também aqui na fatologia, Mário, na primeira linha, ele pergunta como surgiu no Brasil o ato costumeiro de querer tirar vantagem em tudo, a famosa lei de Gerson. Eu penso que, eu não sei quando começou isso aí, né? Mas eu já penso que isso aí já faz parte da cultura, né? Da cultura da pessoa de querer levar vantagem em tudo. Até tem uma parte ali que eu falo que existem os personagens, por exemplo, né? Que são considerados, o Pedro Malazartes, por exemplo, é considerado, né, segundo da Mata, como um tipo de um herói nacional pelo povo. Por que isso, né? Porque é o seguinte, como é que ele usa a palavra que eu achei bem interessante? Seria assim, basicamente, seria uma maneira da luta contra os mais poderosos. Ou seja, a pessoa seria como a história do Robin Hood, né? Roubar dos ricos para dar para os pobres. Então, essa mentalidade que existe ainda, até porque tem muita lógica, né? Se nós, que estamos aqui hoje, chegamos agora da baratrosfera, né? Olha o restante que está aí, né? Que não fez curso, que não fez nada, não fez um curso termicil. Olha a situação deles, como é que é difícil, né? Porque eles também estão aprendendo. E a gente não está aqui, né, para falar mal dessas pessoas, mas sim para ver das maneiras que a gente pode fazer para que possas ajudá-las, né? Como é que eu posso ajudar? Uma das maneiras que eu posso ajudar essas pessoas é não fazer com que elas apliquem mais golpes, né? Que eu saiba como é que os golpes são aplicados. Se eu não for um recebedor de golpe, eu já estou ajudando essas pessoas, porque elas não estão aumentando o seu problema kármico, né? Então, Mário, aí a gente pode pensar, né, nessa coisa do ciclo algoz-vítima. Não sei o que você pensa, mas, por exemplo, considerando a questão da colonização, né, do Brasil colônia, da exploração Sim. dos colonizadores em relação aos índios, depois a exploração através da escravatura. Então, isso também pode ser uma Sim, explicação né? para essa raiz de querer também tirar vantagem, né? Porque as pessoas eram tão exploradas e também queriam, em algum momento, dar um revide aí para isso, né?
Tem o caso dos escravos alforriados, que recebiam, que enfim, em algum momento tinham alguma possibilidade de ter a liberdade, até por fuga, né? Então, tem uma coisa cultural bem séria, né? É bem complexo isso aí para se estudar, com certeza. mas dá para se tirar assim pelo comportamento, pelo tudo, dá para ver algumas coisas que tem lógica, né? Tem lógica, mas não é possível, não tem que mudar, né? Não justifica. Se manter, não justifica, exatamente. É a coisa aqui na remissiologia você colocou aquele verbete da questão do indefensável, né? Acho que é defesa indefensável. Defesa indefensável, né? Que tem a ver com isso. Agora, Mário, então aqui na fatologia também, na 10ª linha, veremos um aumento dos atos de vigaristas em função da carência de alternativas de trabalho para determinadas classes sociais, em função da crise econômica atual? Eu entendo que essa falta de organização e de emprego é mais um motivo. Porque, como a gente estava falando antes ali, a situação de que as pessoas pensam, né, que as pessoas hoje que estão um pouquinho melhor de vida, né, são culpadas por isso. Não existe o mérito aí, eles acham que a maioria muitas pessoas pensam que são culpadas. Então, algumas pessoas acham aquela história, se os outros fazem, por que eu não faço, né? Por que eu não devo fazer? Então, no caso aí, hoje o desemprego, o desemprego que existe, criou essa quantidade enorme, né, de camelódicos para tudo quanto é lugar, pessoas que têm que trabalhar por conta, e muitas vezes a pessoa que não tem um discernimento, não tem uma lucidez, ela procura se manter pelos piores caminhos que existem. É o caso aí dos vigaristas, por exemplo. Então, se houvesse, por exemplo, se as nossas bases políticas, né, colocassem uma educação que preparasse o povo para que tivesse mais oportunidade, né? Porque aí as pessoas teriam condições de conseguir melhores empregos, né? Diminuiria essa faixa, né? A tendência era diminuir com o tempo. As pessoas mais conscientes conseguiriam fazer com que ajudar essas pessoas, né, menos conscientes, para que as coisas fossem mudando, o país fosse mudando. É que as mudanças são muito rápidas, o crescimento populacional é muito grande, né? Então, realmente não é fácil, até para os governantes, conseguir acompanhar essa progressão geométrica que está havendo de crescimento de população. Então, uma das causas aí que em todo o mundo, não é só no Brasil, né, o desemprego para muitas pessoas. Então, isso aí às vezes leva a pessoa que já não está com lucidez, não está com discernimento, já a criar situações para que ela possa criar o seu sustento, não importa como, não importa o meio, né? E se a gente pensar, conforme você próprio colocou mais no início, a questão de que a maioria desses golpes é feita por presos, né? A gente vê aí o tamanho do problema, não é? Mesmo aquelas pessoas encarceradas que, em tese, estariam sob a tutela do Estado, né? Não sei se o nome técnico é esse, mas, enfim, sob guarda ali do Estado, né? Nem assim se consegue controlar, né, minimamente, porque aí você tem N problemas também sociais, né? O estado precaríssimo das prisões, a falta de controle do que acontece lá dentro. Exatamente. E, enfim, isso tudo vai fomentando. Aí você vê a outra ponta, né? A extremidade, que é a questão da impunidade perante algumas classes e categorias. Agora a gente vem aí vendo algumas coisas se desmantelarem, mas ainda assim a cultura é enorme, né? Então, dentro dessa pergunta, né, Mário, dessa coisa da própria cultura do Brasil e das alternativas de trabalho, é um tema assim bem amplo, né, bem complexo. Esse tema é bem complexo mesmo. Sobre essa parte, sobre esse próprio verbete da consciência vigarista, a vigarícia é um termo bem complexo, porque esse verbete eu demorei um pouco mais para fazer. Quando eu estava achando que já tinha feito alguma coisa, eu vi que eu não tinha nem começado. Tive inclusive aqui uma semana aqui no CIAEC, né, fazendo pesquisa lá no Holociclo, né, que lá tem 2 daquelas pastas, aquelas cubas cheias, né,
Esse é um dos assuntos que mais Pensou em acontece. escrever um livro, Mário? Não, ainda não. Não, até porque tem um livro aqui que é muito bom sobre isso. É que ele trata mas mais. sempre tem o seu livro, né? Ele trata mais, né, da parte do. Naquela câmera ali. Manual das fraudes. Ele explica como são feitas. Ele trabalha muito nessa área. É um especialista, o Lorenzo Parotti. Ele é um especialista, mas ele trabalha mais a nível de empresas, né? E a gente aqui, eu deixei um pouco de lado a parte de empresa, né, porque é muita informação. Peguei mais as partes dos golpes mais simples que a pessoa, no dia a dia, acontece com as pessoas aí, que envolve um número muito maior de indivíduos, né. Então, eu fiquei por aí. Mas é bem interessante essa parte aí que ele fala, aí é bem interessante a pessoa que tiver a oportunidade de ler esse livro. No caso, as fraudes que os funcionários fazem ou que as pessoas aplicam nas empresas? Como é que é? Em geral? Existem vários tipos de fraudes. Aquelas fraudes que as próprias empresas fazem nos seus balanços, né? Aquelas fraudes que os funcionários fazem nas empresas. As pedaladas, as né? maquiagens contábeis. Exatamente, tudo quanto é tipo de coisa que tu imagina, ele coloca aí nesse livro aí, né? E ele tem um site atualizado, né, que é www.fraudes.org, que ele trabalha ali. Quando a pessoa quer saber alguma informação de alguma fraude, ou tem alguma coisa nova que queira ajudá-la lá, acrescentar, ele aceita lá, né? E mantém esse site sempre atualizado. Eu acessei esse site, e no site tinha um livro esse para vender, claro, na segunda edição, já não está tão atualizada, né? Mas para mim me servia, que eu gosto de ter a coisa material para trabalhar, não sou muito de fazer pesquisa na internet, eu gosto de ter um material, um livro de ler, que eu considero melhor, e ter aquele material comigo, né? Claro. Ótimo, muito bom. Agora, Mário, aqui na parafatologia, na 10ª linha. Comprador enquanto evocador inconsciente dos algozes do passado. Você pode aprofundar? Bem, considerando que a gente aí está vindo da baratrosfera, né? Quando a gente está comprando alguma coisa ilegal, ou algo sem nota, ou coisa assim, né? O que está acontecendo? A gente está criando um pensamento, uma intenção. E essa intenção vai afinizar com o quê? Com aqueles companheiros do passado, de repente, né, que viveram com a gente na baratrosfera. E é uma maneira de que, se o nosso pensamento, quando a gente tem esse pensamento assim, nós voltamos aí à afinidade. Quando temos afinidade, o que vai se cercar de nós? Aquelas consciências que são afim de nós. Então, a gente, quando cria esse ato, a gente já está fazendo uma invocação. É isso que estávamos falando da impunidade, da punição, do cárcere, né? Eu outro dia estava conversando com uma advogada que ela estuda da Conscienciologia também, que estuda essa questão da punição, até que ponto que essas consciências indo para o cárcere, quer dizer, até que ponto que as prisões que existem, elas influenciam numa reeducação dessas consciências. A gente ouve muito falar que ela acaba sendo uma escola de bandidagem, né? E não o contrário. Até em termos arquitetônicos, que são prisões muitas vezes degradadas, então são locais que, mesmo fisicamente, são tão degradantes que a pessoa nunca vai, quer dizer, não tem as condições para ela fazer uma reciclagem. Então, eu acho que a gente fala muito em punição, talvez seria falar numa reeducação dessas consciências, sabendo que elas são da baratrosfera, né, são reurbanizadas. Então, se elas são reurbanizadas, mas nós colocamos em ambientes que, na verdade, não estão reurbanizados, nós estamos transferindo, né, de uma comunex para uma comunim também patológica. O que você acha disso? Eu concordo perfeitamente, concordo 100% com o que você está falando aí, porque às vezes não há separação, inclusive, né, pelo que a gente vê, estuda aí, se vê comentar, da separação do crime leve, o crime pesado, aquela situação toda, né? Então as pessoas às vezes que entram num presídio por um crime simples, né, ele acaba se especializando em alguma área de um crime bem maior. A situação dos presos, né, que retornam à sociedade e que mudam de vida é muito pequena, o percentual é muito pequeno. Então, eu acho que realmente as prisões, né, são, ou seja, aqui tu tira o 2º grau ou o primário, e lá tu faz a especialização naquilo que tu
tu pretende fazer de maldade. Esse é o meu entendimento que eu vejo até hoje, né? Não estou vendo um outro diferente, ou alguém que possa comentar algum que seja diferente desse. A tendência é essa aí, né? Porque tu vê a situação lá, são centenas, às vezes milhares de presos por poucos servidores públicos lá para fazer assistência. As pessoas acham, a maioria de nós, né, acha que isso aí é problema do governo, mas a gente tem que trazer isso para a gente também. Qual é a nossa colaboração que podemos fazer nisso aí? Para que essas pessoas não cheguem até lá. A gente se preocupa, não, isso é coisa da polícia, a polícia tem que resolver. E o fulano tem que resolver, mas nós também temos que nos comprometer com isso. Nós também temos que fazer a nossa parte. A gente vê essa situação e vê assim, o que eu posso fazer? De repente, será que esterilizar a energia durante a TENEPS para um presídio já não ajuda alguma coisa? Para que uma consciência mais evoluída consiga intuir na pessoa a situação dela mudar o comportamento dela dentro do presídio? Ou outro caso? Então, existe aí, a partir do momento que nós começamos a pensar que as coisas funcionam de maneira multidimensional, nós temos que ter consciência, né? Que se a gente quiser ajudar, a gente vai ter alguma coisa para fazer. Com certeza sempre vai ter alguma coisa. A gente não pode ficar isento das coisas acontecendo e acha que não, isso é problema do outro, isso é problema da autoridade, isso é problema da polícia, isso é problema não sei de quem. Mas e eu? Se essas consciências hoje estão aqui, estão nesse planeta, né? Isso é um grupo. Qual o nosso envolvimento com isso? Se eles estão próximos de nós, se eles chegaram até nós, por que eles chegaram até nós? Temos que ter alguma responsabilidade aí. Temos que ter alguma coisa. De repente, será que não chegaram até nós porque a gente, às vezes, pode ter alguma maneira de ajudá-los? E, na verdade, a gente expulsa essas pessoas para longe? Uma oportunidade que estamos tendo de fazer assistência com essas consciências que, de repente, estão afinizadas com nós, com lógica, pelo que se conhece, poderiam ter alguma vivência nossa no passado, né? Então, tudo isso aí temos que ficar atento a essas coisas. Eu acho que a gente tem muito o que fazer. Eu sou arquiteta, né? E dentro da arquitetura eu já vi vários trabalhos justamente falando num outro tipo de prisão, em termos de espaço físico. Mas eu acho que o próprio sistema prisional, já existem prisões escola, né? Onde eles podem aprender ofícios diferentes e colocam, e também a cabeça está um pouco mais ocupada com coisas mais produtivas, né? Porque eu acho que essa coisa da punição está muito relacionada à religião, que a gente só consegue chegar ao céu através do sofrimento, né? Então, isso de punição, eu acho que ainda é muito ranço religioso, né? Então, a gente tem que fazer, eu acho que é o inverso, né? Fazer o movimento contrário. É a reeducação. Mesmo. Exatamente. Com certeza. O ambiente intrafísico do que a gente vê das prisões brasileiras em geral, né, Mário? É bem complexo. A própria mídia, né? O incentivo que dá esse tipo de coisa, se não houver algum tipo de notícia ruim, não há notícia, né? Alimenta, né? Alimentando essa bola de neve, né? Que vai sempre em crescimento. Perguntar? Página 12, coloca elogia. O alerta popular, cuidado com esse cara, ele é 171. Várias gírias que tem aí, você poderia definir aí para a gente, nas suas pesquisas aí, como você vê isso? Eu acho interessante isso aí, que como eu estava falando aqui, né, uma colocologia, um ditado popular. Cuidado com esse cara, porque ele eles falam, um tremendo 171, né? É um alerta. Eu acho que isso aí é bem interessante, porque se a gente sabe que aquela pessoa é 171, a gente não deve se afastar dela, assim, ver se existe alguma coisa que a gente possa fazer para ajudar. A tendência geral do povo, né, o que é fazer? Ela é um tremendo 71, então eu não quero envolvimento com essa pessoa. Essa pessoa eu quero ela longe de mim, né? E às vezes, essa pessoa que se aproximou da gente ou fez uma amizade, a gente já tem o alerta. Então, se a gente tem alerta, ótimo. Porque, como eu falei lá no início, o professor Waldo comentou, né, é necessário alertar os incautos sobre essas situações. Então, se a pessoa já sabe alguma coisa, primeiro nosso pensamento tem que ser o quê? Não é afastar a pessoa. O que eu, o Mário, posso fazer por essa pessoa? Para que ela mude 1 centímetro, 1 milímetro, 1/10 de milímetro. Isto é muito importante. Horrorosa do interior, né? Que isso aí, ela vem à tona o tempo inteiro, né? Principalmente interior, né? Tá ok, obrigado. Bem,
Agora, Mário, você quer perguntar? Vamos lá. A minha pergunta está aqui no detalhismo e numerologia, a boa isca. E também aqui nessa frase, na proverbiologia, quando a esmola é grande, até o santo desconfia. Eu já trabalhei numa promotoria em Minas Gerais e já caiu para mim crimes relacionados ao estelionato, a fraudes. E que eu me recordo na época que a gente assim começa a analisar a questão da vitimologia. Quais são as consciências propensas a cair nesses golpes, né? E é uma coisa que até assim é um feedback para as próprias vítimas, né? Bom, eu escrevi aqui. A consciência vigarista explora aquilo que ela mais entende. A ambição e a tendência de não se importar em ser beneficiada desproporcionalmente e sem motivo. Existem estudos de vitimologia nos tribunais, os juízes, promotores, conciliadores, que definem os traços nítidos em vítimas de fraudes. Acontece mais comumente em pessoas que apresentam também um traço na personalidade voltado a levar a vantagem nas situações. Porque o crime de fraude traz sempre uma situação de vantagem muito desproporcional e tentadora. Mesmo depois de usar a razão e ver a esmola é demais, a pessoa já está agora movida por um sentimento de obter também uma vantagem, sabendo ser ela desproporcional. E aí eu penso assim, que a vítima do estelionato e da fraude tem uma hora que ela olha, não, isso está desproporcional, mas mesmo assim ela quer obter a vantagem e ela vai até o final do golpe. Para ela, né? O que acontece muito, né? É que às vezes a pessoa, num golpe, ela já investiu algum dinheiro e ela acha que, para não perder aquele dinheiro, ela acha que investindo um pouquinho mais, ela vai conseguir aquele bem. Então, por isso que ela se envolve no golpe, quando ela está já... O que seria uma isca, né? A isca seria assim, aquilo que chama a atenção. O que chama a atenção hoje? Por exemplo, um celular aí de última geração chama atenção a um preço pela metade do preço. As pessoas caem nisso, né? Uma isca forte, né? Tudo aquilo que é diferente, né? Ou que é muito moderno, né? Ou que seja único, que é uma coisa que você somente vai ter, ou poucas pessoas terão, a exclusividade, isso aí é a melhor isca que existe para esse tipo de pessoa. E quais são aí os traços dessa vítima? São dois traços que são muito fortes, né? A primeira coisa que eu considero é a ganância, né? E a segunda coisa é o desconhecimento. Ela não conhecia as leis, não conhecia o preço das coisas, né? Então essas duas coisas aí são os que chamam o que a vítima, né? Ela se proporciona a vítima maior facilidade de ela cair nesses golpes. Tudo isso que tu falou, eu achei que tem muita lógica. Então, realmente é por aí. É interessante isso. Você fez uma listagem aqui na página 18, né? Sim. Agora é interessante ouvir esse depoimento seu, porque realmente, em muitos casos, eu penso que na maioria, né? É como se é um ponto de convergência entre o algoz e a vítima, onde tem a interseção de interesses, a vítima cai. É como uma brecha, e aí imagina isso multidimensionalmente, né? É uma interseção de interesse que me parece fundamentada na intencionalidade anticosmoética da vítima. E aí, ali. Agora, eu vejo que tem essa questão da intencionalidade anticosmoética, que eu acho que ela explorou aqui muito bem. A questão do desconhecimento, eu arriscaria acrescentar mais uma coisa, que é a questão das carências. Tá? Isso aí está naquela minha listagem lá também. Perfeito. Qual ponto? É na página 18, ali na listagem casuística. Ali... Tem casuísticas, são 7 casuísticas ali. Agora a questão da carência, não sei se estaria aqui especificamente, né, Mário? Deixa eu ver aqui. Mas vamos lá. Olha que a carência seria aqui, podia ser no imediatismo, o necessário, o urgente, o indispensável. Não, mas é uma carência de base emocional. Tá? É emocional. Por que eu estou... É uma sugestão, né? Fica a critério está aqui na fatologia. tá?
Desculpa, o que está aqui na fatologia, Tá na fatologia? 1, 2, 3, 4, quinta linha, carência afetiva. Essa aí. Então tá então colocado aqui, é exatamente isso. Porque uma das coisas que eu vejo que acontece, existe um tipo de situação vigarista institucionalizada no Brasil, que são operadoras de cartão de crédito que ligam para pessoas idosas, propositalmente para pessoas idosas, com a intenção, muitas vezes, de vender cartão de crédito mais fácil para elas, de passar o serviço de cartão de crédito mais fácil para elas. Tá? E eu vejo que aí, eu vi situações desse tipo, dentro de contexto familiar e em outras, que é ao meu ver, na minha modesta opinião, uma exploração crassa das carências das pessoas para oferecer, às vezes, para enfiar aquele serviço goela abaixo. Tá? Não sei qual que é a sua opinião, o que você acha? Não, acho isso aí perfeito, porque olha, o que a gente recebe de cartão de crédito de bancos que a gente não tem conta para que a gente libere o cartão, né, é incrível. A gente às vezes tem que estar ligando reclamando para esses bancos, porque eu não sei como essa parte financeira funciona, porque se tens um cartão de crédito do Banco do Brasil, por exemplo, e tu é o teu banco, é só o Banco do Brasil, de repente começa a receber cartas do Santander, já com cartão dentro, pré-aprovado, né? Cartões de lojas, né? Se tu compra em alguma loja, recebe cartões daquela loja e muitas lojas. Eu não sei como é que eles conseguem assim, ter essa rede de acesso às informações da pessoa. É incrível isso aí, é muito complexo, né? Queria só, desculpa, fechar aqui com isso que vocês estão falando no paradoxo. Eu achei muito interessante o paradoxo de o êxito no golpe poder depender da postura da vítima em querer levar vantagem. Então, não é, quer dizer, como se tivesse só um que é o algoz, mas a outra também quer levar vantagem. Bem dentro da exatamente é isso, está aqui nesse paradoxo, eu achei muito interessante. O golpe só vai existir se houver interesses das duas partes, né? Não tem como um golpe, assim, esse tipo de golpe que a gente está comentando aqui, ele existir se não houver algum interesse de ambas as partes. Sempre alguém acha que está ganhando de alguém. Agora, tem um tipo de golpe, por exemplo, esse que você relatou no início, que não é bem assim, né? Porque você, né, do sorteio, Sim. Esse já seria fora, porque você participou de um sorteio, preencheu o cupom e teve direito a receber o prêmio, né? Mas a maioria, eu acho que enquadra bem nessa questão aí da convergência de interesses anticosmoéticos, né? Falando nesse aí, do sorteio, tem situações em que a pessoa se envolve num golpe, achando às vezes que não... que ela não há o interesse dela, porque há o interesse dessa pessoa, porque ela acha que realmente tem o direito. Há muito isso aí, por exemplo, dentro das causas de servidores públicos, né? Alguém lá descobre que o servidor tem direito de alguma coisa, e a pessoa arma, né, arma um golpe de maneira a induzir aquela pessoa a dizer já de imediato que ela está com uma ação, por exemplo, na justiça para receber alguma coisa. De repente a pessoa recebe uma carta dizendo que ela já foi definida, a ação, né, foi definida, e que ela já está com aquele dinheiro para receber no banco, mas só que ela precisa fazer um depósito para as custas. E a pessoa cai no engano porque ela achava que realmente tinha aquele direito, né? Então, às vezes, não é sempre aquele caso assim de a pessoa achar que está levando alguma vantagem, da vítima achar que também está levando vantagem. Às vezes ela está achando que é um direito que realmente ela tem. E alguém descobriu que ela tem esse direito e usa isso, né? A favor para enrolar a pessoa. O caso, por exemplo, esses golpes que aconteceram muito aí na época da situação do Collor, aí, né? Muitos golpes das pessoas que teriam diferenças no fundo de garantia. Havia muitas situações que as pessoas tinham realmente diferenças da correção dos fundos de garantia, mas havia muitas situações de pessoas que não tinham. E aí aproveitavam para fazer o golpe. Ou seja, às vezes a pessoa até já tinha recebido aquele direito e achava que teria mais direito a mais alguma correção. E aí que entra a situação. O golpe sempre acontece pedindo para o usuário, né, para a pessoa, para a vítima, ela pagar alguma coisa antecipadamente. Desse paradoxo, aí existe até uma frase, um colóquio que diz que o vivo só existe porque o trouxa existe, ou ao contrário, né? O trouxa existe. Qual é o paradoxo que eu não entendi? Primeiro, continuando esse paradoxo, aí existe um termo popular que diz, né, que o vivo só existe por causa do trouxa, né? Então, realmente... Isso é um reforço, não está aqui, então, Leocádio. Mas eu queria perguntar aqui,
dois tipos de golpe aqui que eu não conhecia, né? Golpe do reajuste atrasado, você falou. O esquema da pirâmide, 31, como é que é esse golpe? O esquema da pirâmide não conhecia? Não. Como é que funciona? Isto começou lá com 1919, já com Charles Ponzi, né? Que ele criou a venda das notas promissórias. Ele é um italiano, foi para os Estados Unidos. E ele criou a situação aí das promissórias, né? Ele começou a juntar, criou um grupo e através ele emitia promissórias e as pessoas que entrassem nesse grupo, elas teriam aí 40% de acréscimo do valor, né? Que elas entrassem, o fundo que eles colocassem, em 90 dias. Só que o que ele fazia? Esse dinheiro entrava naqueles primeiros, né? Os segundos que fossem entrando na situação começavam a pagar aqueles 40% dos primeiros. E aqueles primeiros, alguns retiravam o dinheiro e a maioria deles reinvestiam. Só que isso aí, né? Se não está se vendendo nada, chega um ponto em que alguém vai parar de receber. Porque se eu começo a pegar dinheiro os dinheiro que está entrando agora para pagar os que já estavam, sempre vai ter que estar entrando gente. Vai chegar um ponto que as pessoas que entrarem, elas vão acabar não dando conta, né, desse dinheiro. E aí dá o problema todo. Mas o esquema da pirâmide também, que aqui é bom se referir, né, é a situação daquela situação que a gente recebe aquela carta, né, a famosa carta, em que a pessoa tem que depositar um determinado valor. E aí o que acontece? A gente recebe uma lista, né, com geralmente... A corrente. Aquela corrente, né? Existem vários tipos de funcionamento da pirâmide. Uma das comuns que eu já recebi, né, mas que não dei continuidade, tu recebe uma carta com 10 pessoas. Isso era mais antigamente, que era muito comum, né? Mas hoje ainda existe esses golpes da pirâmide. Se tu entrar hoje no YouTube e colocar, tu vai ver situações bem atuais, em situações que ocorreram em cidades em que cidades pequenas, que 1/3 da população se envolveu com isso aí. Mas sempre na parte aí do dinheiro. Mas o comum que eu queria comentar é o seguinte: tu recebe uma lista lá com o nome de 10 pessoas, com nome, endereço, dados dessas pessoas, e tu tens que fazer o quê? Tu tem que enviar dinheiro, né? Tu coloca o teu nome no início da lista, tu vai pagar a pessoa que está no início da lista e vai colocar o teu nome lá no final, sendo o 10º da lista. Então o segundo sobe para primeiro e tu sobe para último. Só que se for uma lista de 10 pessoas, olha a lógica disso aí. A pirâmide, cada vez que uma pessoa ela tem que conseguir mais 10 pessoas, quando chega no 10º andar, já precisaria no mínimo 10 mil pessoas, 10 bilhões de pessoas. Hoje a Terra está com 7, né? Já não chegaria no 10º andar. Ou chega, só os primeiros receberiam alguma coisa. Seria para aí, depois se tu quiser mais detalhe, a gente conversa. Não, esse golpe da corrente já... É a mesma coisa que o golpe da corrente, né? Nesse golpe da oferta generosa, 9 aí, casualmente uma vez também eu tinha comprado um título de um clube há 20 anos parado. Um exemplo do golpe da oferta generosa. Me repete o número só para mim me localizar? O 9. O 9. Esse aí é só para citar um exemplo que eu recebi uma vez, há uns anos atrás, uma oferta, né, de 30 ou 60 mil reais por um valor de um título, que eu nem sabia que eu tinha comprado uns 20 anos atrás. Esse golpe que eu peguei aqui pela internet da oferta generosa, geralmente ocorre o seguinte: é uma atualização de cadastro. Alguém vai te ligar dizendo que é gerente do banco, vai tentar fazer uma atualização de cadastro, te oferecendo vantagens. Não, no caso foi a compra do título que tinha, né? Mas aí eu, se deu alertado pela não ganância, eu resolvi ligar para a empresa, né? E realmente eles afirmavam que era um golpe, né? Se a gente vai na conversa, entra na fria. Aí eles pedem para depositar um valor mínimo para abrir o crédito, para não sei o quê. Existe vários tipos. E eles não então deduz do valor que eu tenho a receber, né? Não aceitam deduzir do valor. Então, se tem 60 mil, tem que pagar 2, dá só 50, deposita só 58. Geralmente é 10% do valor que eles cobram, do valor que eles dizem que teria direito. Mas essa oferta generosa que eu estava comentando, geralmente ela ocorre com... A pessoa se identifica, dizendo que é gerente de banco, coisa e tal,
e que vai haver uma redução, tu vai ter um cartão melhor, né? Ou são tu vai ter várias uma situação de as uma ofertas. redução da mensalidade do cartão especial, e aí começa a pegar teus dados, coisa e tal, daqui a pouco ele sabe muita coisa sobre ti, né? Que ele usa o que eles chamam de engenharia social, né? Que já foi comentado muito bem. Recomendo aí o pessoal que ainda não assistiu ao verbete hackerismo, do colega do Guilherme Kunz. Ali tem muita coisa que ajuda, e muitas informações ali bem complementares desse verbete, que aí ele praticamente começa a falar muito sobre os golpes da internet. Então, a partir daí, a pessoa, às vezes, ela entra numa situação em que ela acaba fornecendo para a pessoa, através dessa generosidade, informações do seu cartão de crédito, da sua senha, inclusive, né, de atualização, e a pessoa, quando vê, está com a conta lá em vermelho. Existe também no item anterior, que você falou, é a compra do cadastro, né, ou venda de cadastros, pessoas que aí então possibilita entrar em contato e oferecer outros serviços. Tu imagina aí hoje, com essa rotatividade de emprego que tem, muitas pessoas que às vezes trabalham com cadastro, eles cadastram aí que elas trabalham na empresa, elas levam para si, para às vezes tirar alguma vantagem sobre isso. De repente elas são demitidas e elas começam a fazer uso ou venda desse cadastro. Uma outra questão que chamou a atenção, aqui na cosmogramologia, no item 4, ciência, o homem de Piltdown poderia ampliar para nós? Esta situação do homem de Piltdown aí é bem interessante, porque foi descoberto, agora que eu não lembro exatamente, eu sei que um crânio, né? Um crânio e a parte baixa do crânio, né, da dentadura, era muito parecido aparecia na época como se fosse do macaco. Então eles acreditavam que seria um homem que tivesse vivido há mais de 1 milhão de anos. Isso foi lá em 1912, né, que ocorreu isso aí. E isso aí, para se ter ideia, junto com nessa escavação, foi descoberto também um osso, né, afiado, que seria de elefante, seria mais algumas outras coisas. Então, esse crânio, né, foi lá para o Museu de História Natural de Londres, e por lá permaneceu 41 anos, até que ele fosse descoberto. Que, na verdade, o crânio, foi feito um exame mais minucioso, e aquele crânio e a parte, como é que se chama, de baixo? Mandíbula. A mandíbula? Exatamente, a mandíbula, agora faltou a palavra. A mandíbula eram diferentes, né? Realmente a mandíbula era de um macaco, e o crânio era humano, do humano atual. E esses ossos que tinham junto não tinha nada a ver com uma situação. E mais a situação aí do crânio, né? O crânio ele tinha sido envelhecido, inclusive os dentes, para que parecesse realmente que era um ser aí de algumas centenas, milhares de anos. Então foi isso aí, ou seja, uma situação de vigarice, né, que durou 41 anos, junto aos cientistas, né, até descobrirem que não era a realidade. Essas fraudes científicas. Foi uma fraude científica e, além da fraude, tem a coisa que é pior, foi aceitação. Quer dizer, havia intencionalidade dentro cosmoética da própria comunidade científica nesse contexto. Tá? Mas diz que desde o começo eu já tinha desconfiança que podia ser a mandíbula do macaco, só que o pessoal aceitou, queria que eu acho talvez até quisesse chamar a atenção para o museu, sei lá, não sabe o que está por trás disso, né? Mas imagina isso aí dentro do científico, da cientificidade, durar 41 anos é muito tempo, né? Dá para desconfiar. Tem até um livro que é interessante sobre isso, que é Posturas Intelectuais. Posturas Intelectuais. Posturas Intelectuais, eu não lembro o nome do autor, mas é bem nessa linha. Né? Sokal e Brickmont, o autor do Imposturas Intelectuais. Nessa linha também, rapidamente para complementar, teve um estudo que o pessoal chamava de curva do sino, que é aquela curva do sino da estatística, né? Que foi feito para comprovar que os negros americanos eram realmente menos inteligentes que os brancos americanos. E o estudo foi aceito durante um bom tempo. Depois descobriram que o estudo era simplesmente uma fraude, tinham inventado os dados estatísticos. Tá? Aquilo ali não tinha nenhuma comprovação. Mário, eu queria complementar só mais uma coisinha da questão das pirâmides financeiras que tinha sido ali colocadas ali pelo Leocádio. Sim. Tá? No Brasil havia empresas que trabalhavam e usavam esse esquema da pirâmide.
inclusive usava lavagem cerebral, de cantoria, de alegrar todo mundo, de fazer empolgação, para todo mundo sair na rua para vender os produtos. Eu não vou citar o nome da empresa aqui, não, todo mundo já está sabendo. Tá? E aí era exatamente isso. É questão de enriquecimento fácil, que você ia ter pessoas, uma rede que as pessoas iam trabalhar para você, e a coisa não é exatamente desse jeito, né? Uma pergunta que se faz aí de imediato, né? Se ninguém está vendendo nada, de onde é que vai sair esse dinheiro, né? É um raciocínio lógico inicial já para a pessoa que está se envolvendo numa pirâmide. Se não estou vendendo nada, não estou vendendo nenhum produto, de onde é que vem? De onde é que vai vir esse dinheiro, né? Então vai ter um ponto, com certeza, que as pessoas não terão mais como continuar, né? Falando aí, inclusive tem 2 ou 3 mais pirâmides financeiras que reativaram e continuam trabalhando ainda nesse processo aí, enganando as pessoas, e as pessoas se envolvendo com isso cada vez mais e caindo nisso. Igual você falou, são pessoas novas agora entrando para pagar aquelas pessoas que estavam lá na cabeça, lá atrás, lá quando começaram, para restituir esses valores para elas ainda. Eu achei que tinha saído de moda esse negócio. Não, teve uma recente aí que ela foi até reativada aí, e já começaram a vender os produtos, a fazer reuniões, e fora outras aí, de alimento, de cantoria aí, né, de alimentação, que a gente sabe aí, várias que tem aí, né, já antigas aí, as pessoas entrando nisso e não tendo a noção do que aonde eles estão entrando, né, na realidade. Oi. Fala, Paulinho. Paulo aqui. Parabéns pelo verbete aí, Mário. Eu agradeço a tua vinda de Porto Alegre para assistir esse verbete. Embora não tenha sido só para isso, tá? Vou te admitir. Não vou dizer que é deixar quedas, tá? Eu vim para capacitação também, mas não podia deixar de precisar, porque lembro quando tu me anunciou lá em Pelotas, queria escrever sobre esse tema, e nós falamos ainda, poxa, você da polícia aí, né, trabalhando no processo desse, é algo realmente desafiador. Mas eu queria ali convidar ali na culturologia, na página 16, né, porque a gente, como eu, vim da música e tal, de outros tempos, lembro que a época, o Brasil sempre deu assim uma ênfase na mídia musical para temas que fizessem aí uma alusão à malandragem, né? E aí que eu me lembro agora de Bezerra de Menezes, né, que tornou aí por muito tempo da paz que malandro é malandro e mané é mané, né? Ele fala numa das músicas dele. Mas aqui a cultura da malandragem, considerada peculiaridade do temperamento nacional, é nessa linha que tu está trazendo, ou seja, de que a gente continua ainda, né, banalizando isso, ouvindo as canções e realmente dizendo para o filho da gente que você tem que, né, deixar de ser trouxa, você tem que ser mais esperto, né? É nessa linha que você está trazendo isso aqui, Mário? Positivo, por exemplo, estamos muito ainda ligados a isso aí, né? A maioria das pessoas. O caso, por exemplo, a música do pagode, por exemplo, não faz referência sempre, né, a um tipo de alguma vantagem, né? Olha aí, né? Não, a figura do malandro, como você está colocando, né, é bem exaltada na nossa cultura, né? É o herói, é a estrela, né? Numa escola de samba, o malandro é a estrela, né? Existem várias situações, né? Várias situações. Está por trás dessa coisa do gercismo, né? Acho que é uma das pontas dessa cultura aí geral da vantagem, né? A figura aí que permeia isso é o malandro, não é isso? Exatamente, né? É como eu estava falando ali antes, um pouco antes, não sei se o Paulinho já estava aí, do caso lá do Pedro Malas Artes, né? Que Sim. Foi considerado aí pelo da Mata como um estereotipo do herói nacional, né? Porque ele passava as pessoas para trás, né? Ou seja, um malandro, aquela pessoa que engana, que usa a enganologia, né? Ele não sabe o que é enganologia, mas ele estuda aí e sabe muito bem sobre isso, ele é um profissional. Então, é o caso também lá do Macunaína, por exemplo, né? Que até escreveram um livro que até eu achei interessante aqui, o nome do livro. Lá o Mário de Andrade, né? Escreveu o livro Macunaína, o herói sem nenhum caráter. Macunaína, famoso. O herói sem nenhum caráter. Então, imagina assim, né? Crio esse estereótipo, né, do malandro como um herói.
E aí as pessoas incautas que não sabem, elas prestigiam isso aí, né? E a gente, que de repente no passado, quantas vezes já prestigiou isso aí? Quando a gente não era tão lúcido quanto a gente é hoje, a gente não sabia fazer essas escolhas, né? Então a gente vê que o negócio está muito impregnado, né? Porque como eu estava comentando também anteriormente, se a gente agora, teve essa chegada agora aqui da baratrosfera, chegamos aí recém no curso intermissivo, né? Então a gente tem muita coisa que a gente precisa mudar, mas que está muito impregnado no nosso ser e que a gente demora um tempo para que isso aconteça. Então, nesse sentido aí, eu queria colocar, Paulinho. Não sei se ficou satisfeito aí, quiser mais alguma. Perfeitamente, até porque a figura ela vem só mudando assim algumas questões visuais, né? Estou falando aí, por exemplo, Bezerra de Menezes, tantos outros que tiveram, que vinham naquela linhagem, um terno de linho, um relógio de ouro, né? Aquela coisa gingada, né? E tal. Hoje tem agora o funk ostentação, né? Que vem aquele jovem, cheio de pedras e carrões e tal, que vem trazendo e sustentando isso, né? Há uma atualização, né, Paulinho? É uma atualização do malandro que a gente ainda consome. A mídia de massa, ela ela também alimenta essa perversão toda. É um negócio meio... Lá em Colocologia até coloquei lá, né, a situação do Zé Mané, da pessoa que, né, do trouxa. Aqui, ó, muitos aqui devem lembrar, a lei de Gerson, né? Sim. Um negócio maluco aquilo. A pessoa que não está de acordo com isso, ele é um Zé Mané, ele é um trouxa, ele não sabe que tem que tirar vantagem, né? Sim, então, a pessoa, a hora que tem uma mudança de comportamento, isso aí para os outros é entendido como a pessoa que realmente é diferente, né? Sim. Ou seja, o que devia ser não a exceção, hoje é a exceção, né? Eu queria, se alguém mais nesse tema, se não tem, eu queria também, Amaro, aproveitar aqui, já que estamos no... com relação às questões governamentais, onde é que está ali do Bolsa Família e tal, outras questões. Legislogia? Isso. Na página 15, página, né? 15, isso, está aqui. Aqui eu estava pensando aqui, essa questão, você não traz aqui a questão das loterias. Que no Brasil, hoje, é um processo que o governo se alimenta, praticamente monopolizou esse processo, né? E houve aí, durante um tempo, algumas suspeitas, inclusive, de processos de fraude em loterias. Sim. O que existe, né? Eu estava fazendo também um levantamento sobre isso. Existem muitas situações. Vamos começar lá pelo Totobola, por exemplo. Né? Como é que aconteceu com o Totobola? Foi descoberto que o Totobola, por exemplo, era uma vigarice. Por isso que não existe mais, né? O que acontecia? As bolinhas subiam, né, pelo aquele ventilador, elas eram jogadas para cima, elas entravam numa bandeja. Na bandeja existia um leitor de código de barra, né? Esse leitor de código de barra fazia a leitura na bolinha e dizia se aquela bolinha devia sair ou não. Ou seja, se ela não devia sair, a bandeja rodava para a direita e derrubava a bolinha. Aí subia outras bolinhas. Aquela que devia sair, ou seja, os números já estavam pré-programados para saírem. Quando chegava lá, fazia a leitura da bolinha, lá o código de barra, e a bolinha fazia o sentido anti-horário. Quando sentia o anti-horário, ela aparecia para a plateia. Ou seja, a manipulação provada, né? Governamental. Governamental provada, né? Então, por isso que acabaram. Para ter ideia, o dono disso aí, Totobola, era um argentino, né? E depois desapareceu, aí nunca mais apareceu. Mas as situações que acontecem muito nas lotéricas, por exemplo, existia um senador, que agora eu não estou com o nome dele aqui, mas é muita coisa para achar. Então, eu vou tentar desenvolver assim, que ele fez vários, como é que se assim, vários, como é que se usa a palavra? Projetos de lei? Não há projetos, não, assim, ele foi atrás das fraudes, sobre a Loteria Federal. Que ele começou a notar o seguinte, que estava vendo dentro da Loteria Federal pessoas que estavam tirando esse dinheiro, que estava sendo sorteado na Loteria Federal várias vezes. Teve uma pessoa que recebeu mais de 500 vezes a loteria. Então, o que estava acontecendo? Ela estava vendo lavagem de dinheiro. Descobriram o que acontecia o quê? De alguma maneira, a pessoa lá, o vigarista, descobria antes quem ganhou. Por exemplo, o Mário ganhou alguma coisa. Aí ia lá, negociava com uma caixa e pagava aquele valor, fazia lavagem de dinheiro. Pagava aquele valor, né? E aquele valor, movimentava esse dinheiro de maneira que fazia, a partir daí, uma lavagem de valor. Ou seja, a pessoa ia receber vários prêmios sem ela ter ganho. Quem ganhou foi o outro. Mas ela comprava, colocava o valor, colocava o dinheiro para ser lavado, né?
e a pessoa lá, a mesma pessoa recebia vários prêmios. Não sei se você entendeu bem a história, ela é bem longa, né? Ou seja, usavam a loteria para lavagem de dinheiro. Várias pessoas ganhavam, uma única só ganhava porque era comprado antes, era comprado o valor e eles repassavam o dinheiro, né, para circular. Obrigado. Inclusive, nesse último prêmio aí, que teve aí de 286 milhões e alguma coisa, que era a estimativa, né? Teve uma fraude de pouco aí de 36 milhões só. Pagaram só 250 milhões aos ganhadores. Agora, 36 milhões é uma fraude uma quantia bem razoável, né? Que todo mundo está na cara, né? O que está acontecendo aí? Achei aqui o nome do senador Álvaro Dias, né? Que ele estava fazendo esse... Paraná, né? Na Caixa Econômica Federal, por exemplo, houve uma pessoa, né, que recebeu a loteria 525 vezes. Outra, mais 300 vezes, outra 206 vezes. Teve a situação também, muito conhecida lá em 94, do deputado João Alves, né? Que ele era o cara que tinha mais sorte em loterias, né? Tinha... João Alves, né? Diz que famosos anões do orçamento. Diz que houve uma situação lá em que ele fazia aposta na loteria, valores maiores do que o próprio prêmio, ou seja, lavagem de dinheiro. E é interessante também como é que surgiu essa palavra lavagem de dinheiro, né? Que eu estava fazendo uma pesquisa, dizia que nos Estados Unidos começou esse nome lavagem de dinheiro porque existia uma empresa, né? Uma rede de lavanderias, começou a usar a lavanderia para lavar dinheiro. E uma outra situação também que eles comentam, uma segunda seria também nos Estados Unidos, que as pessoas pegavam esse dinheiro falso, né, e colocavam nas máquinas de lavar para que maneiras que eles ficassem mais velhos, tivessem mais uso. Então, a partir daí, ficava mais fácil de passar. Então, eu achei interessante também essas curiosidades aí, para entender a lavagem de dinheiro. Isso aí é um mundo sem fim, né? Mário, boa tarde. Boa tarde. Uma contribuição e depois uma dúvida. Também em relação ao crime e ao estelionato, às fraudes, a história nos conta que tem até uma maneira mais charmosa, ali na época do Robin Hood, em que tinha até uma crônica popular, em que o criminoso era visto como algo charmoso, algo interessante. Então, em relação à culturologia, não só no Brasil, mas também a Europa nos traz essa contribuição em relação a fatos passados. E outra dúvida, eu queria que você me esclarecesse em relação à pensenologia, último item, o que significa a limpeza das assinaturas pensênicas patológicas. Limpeza das assinaturas pensênicas patológicas é que aqui a parte já vai indo, né, não para a nosográfica, mas para a homeostática. Então, sempre no final da pensenologia, a gente começa a colocar alguma coisa que essa consciência que pratica esses delitos, ela devia já começar a fazer para começar a mudar essa ideia, entendeu? Não sei se tu começou... Sempre a gente coloca, é que nem lá na fatologia, tu começa a fatologia falando dos fatos, né, mais nosográfico, no caso desse verbetica nosográfico, e no final tu começa a falar de algumas coisas homeostáticas que pode já começar a ser feitas para que essa ideia, esse holopensene mude. Agora, porque aí a questão do conceito de assinatura pensênica você compreende bem? Compreendo. Sim, são exemplos, né? Exemplificações, atos, não sei, contextos, situações em gerais. No momento que essa consciência, né, que ela já começa a se dar de conta que existem outros valores e que ela não precisa estar aplicando esses golpes, seria nesse sentido. Aí o que acontece? Ela vai já começar a não aumentar isso aí. E as pessoas que tiverem condições, por exemplo, de já... Por exemplo, tu, de repente lá tu te deu de conta que tu foi lá fazer uma compra e recebesse um troco a mais. Tu te dá de conta na hora de que tu recebeu dinheiro a mais e tu devolve esse dinheiro. Aí tu já está fazendo o quê? Já está fazendo uma limpeza, já está vendo essa... Eu não estou na parte aqui da palavra, desculpa. Essa limpeza, da expressão que você quer? Não, da assinatura pensênica? Exatamente, aí tu já está modificando, já está acabando com essa assinatura pensênica negativa que tu deixou naquele local, tá entendendo? Reciclagem, seria mais ou menos por aí? Reciclagem.
pensênica? Exatamente, também é reciclagem, né? Mas a assinatura pensênica em si, ela é alguma coisa que pode ser positiva ou negativa. No caso aqui, teria negativa. Se houve uma situação em que tu deixou alguma coisa negativa em algum local, e se tu retornar lá e mudar isso aí, fazer é o alguma rastro, modificação, né? é o rastro, né? pensênico. O rastro também. Você está limpando. Exatamente. No caso de Não sei se tu fotográfico, captou isso aí. Agora estava falando ali aquela hora um pouquinho antes, quando começou a falar, tu falou também da parte da pessoa que se veste bem, aquela coisa toda. Como o Paulinho já tinha falado antes, o próprio lá, o vagabundo, né? O vagabundo não, o malandro. Ele se veste de branco, como ele disse, né? Se veste com aquelas joias. Tem aquela imagem bem de alguma arrumado, época, bem barbeado, terno né? branco. É. Então dá essa ideia também, né? Que a pessoa tem que acabar com aquela ideia de que o malandro, né? Ele é aquele cara esquisito, aquele cara dos gibis, né? Dos desenhos animados. Hoje em dia o malandro, ele se veste, aí, ele é um ator, né? Ele é uma pessoa que se veste adequadamente à situação em que ele precisa passar a ideia para alguém. Então ele é um ator, um especialista. Ou seja, ele vai se conformar, vai se colocar a roupa, vai se vestir de acordo com o golpe que ele quer aplicar. Ok, obrigado. Agora, Mário, aqui na culturologia, ele pede para você ampliar os itens 4, ciência, e 6, eleições. Pode dizer a página, culturologia? Página, engraçado, página... É que eu estou com tantas folhas, né? É na página 16. É o item 4, ciência. Aqui na listagem, cosmogramologia. Ah, tá. O item 4, ciência, e o item 6, eleições. Ali no 8.4, ciência, a primeira situação, a gente já comentou sobre o nome do Peter Dahl, né? Isso. A gente já comentou ali que seria uma situação de um crânio e a mandíbula, né? Que foi encontrado aí em 1912, em que as pessoas achavam que era um homem que tinha alguns milhões de anos, um pré-histórico, né? Uma pessoa encontrada. E que depois de 41 anos lá no Museu de Londres, né? Foi descoberto que realmente aquilo ali tinha sido uma montagem, o crânio tinha sido envelhecido, os dentes também, e que realmente o que aconteceu ali era que era um crânio de um humano atual com a mandíbula de um macaco. Havia sido uma montagem que durou 41 anos. A outra situação aqui a falta de verbação do criador do regime alimentar, modista, é a situação de um senhor, né, que ele acabou dessomando, porque ele pregava aí o aumento das gorduras, né? E ele acabou, foi um regime que nos Estados Unidos foi acatado por muita gente, e ele acabou morrendo com 116 quilos. A outra situação aqui é exatamente isso aí. Então aqui nesse 4 é só isso. Qual seria o outro? Eleições? 6. As eleições aqui, as canetas utilizadas em gabines de votação passíveis de serem apagadas com borrachas especiais ou cédulas, ou borrachas especiais. Isso aqui houve na eleição lá na Rússia, né, que foi filmado, isso aí foi mostrado através de filmagem, que essas canetas, né, elas eram passíveis, né, de ser apagadas. E que urnas também, apresentaram urnas, nessas urnas, já existiam urnas antes de começar as eleições, elas já estavam cheias de votos. Foi lá com o governo de Putin, parece que é Putin, se eu não me engano. Seria isso aí. Agora, Mário, aqui na frase enfática, na página 19, ele fala se você poderia comentar qual seria o marco zero da consim vigarista, a mesologia, influências patológicas? Seria na frase enfática? Considerando a sua frase enfática, ele pergunta se você pode comentar qual seria o marco zero da consim vigarista. A mesologia, influências patológicas, seria isso? O marco zero realmente é a baratrosfera, né? Porque a gente está vindo da baratrosfera, né? As pessoas consciência ressomada, mas isso aí também é o que acontece. A mesologia, se a pessoa já está nascendo num meio em que proporciona, ou que tem os exemplos dos próprios pais, ou que às vezes até não tem, mas aquilo ali está na sua pragenética, né?
em quantidade muito maior do que a própria genética, vai entrar o que aí? Vai entrar a genética, vai entrar a paragenética e vai entrar a mesologia, vai entrar essas três coisas. Que a pessoa às vezes não tem condições de fazer mudança. O envolvimento paragenético, ou seja, aquela sinapse é tão forte naquela pessoa que ela tem dificuldade de pensar diferente. Seria por aí. Só lembrando, né, Mário, tem um verbete muito interessante sobre isso, que é o paracriminologia. Positivo, que está aqui na remissiologia. Está na sua remissiologia, né, Mário? Isso. E justamente ali o professor Valdo coloca essa questão da origem da criminologia. Origem no sentido de se ter vindo, dos criminosos terem vindo das baratrosferas, e essas baratrosferas alimentando a criminalidade planetária, né? Isso aí até eu coloquei uma frase aqui que eu achei bem interessante, o professor Valdo comenta, né, nesse verbete. A maioria dos crimes, principalmente homicídios, que ocorrem na Terra, tem uma base do mastermind extrafísico. Tudo tem assédio extrafísico. Então, a maioria de homicídios praticados através de conréus que são consciex. Não só os homicídios, como também esses próprios golpes, né? Então, tudo tem uma relação extrafísica. São o que a gente já comentou um pouquinho antes, os teatros extrafísicos que existem, né? Desses tipos de consciência. Agora, Mário, aqui na estrangeirismologia, na página 12, na primeira linha, você poderia falar sobre o recebimento diário de hoaxes? Como é que fala essa palavra exatamente? Ah, o hoax? Hoaxes? Isso. O seguinte, estrangeirismo, né? Isso. Então, ali, o recebimento diário de hoax. Seria o que é? O que é o hoax, né? Ela é o embuste, a farsa, a mentira. Seria esses spams que nós recebemos todos os dias através da internet, né? Aquele número incrível que a pessoa tem que fazer o seguinte, colocar o cursor sobre aquele spam e ver realmente se é aquele, se aquilo que está escrito ali é realmente aquele endereço que estão informando, né? Isso é muito fácil de se ver, né? Mas estão aí todo dia, né? Que a gente não quer, mas recebe. Também aqui na pensinologia, na quarta linha, você poderia discorrer a respeito da busca da retilinearidade autopensênica, visando a convivialidade sadia? Bem, também é a continuação do que a gente já falou lá da pensinologia. No final, a gente sempre vai colocar algumas coisas que seriam soluções para esse fato aí da consciência, né? Desse tipo de consciência que é a vigarista. A busca da retilinearidade autopensênica visando a convivialidade sadia. Ou seja, ela seria uma mudança, né? Para essa consciência, para que ela pudesse haver essa mudança de comportamento. Porque não existe retilinearidade pensênica, existe sim sempre de uma submissão de consciência sobre essa consciência. E ela não consegue, por desconhecimento de energia, desconhecimento do estado vibracional e outras coisas mais, ela não consegue sair desse mundo pensênico. Mário, Opa. desculpa. Posso? Talvez eu tenha, como eu cheguei um pouco depois, talvez já tenha até falado sobre isso no início, mas eu gostaria então de pedir que você falasse novamente. Durante o verbete que você estava escrevendo, que parte desse processo te deu mais repercussão? E como foram essas repercussões? O que me impactou muito assim é que a diversidade de coisas, né, que acontece, né, a parte da patologia da vigarice, e que houve até um momento assim que eu fiquei assim meio impactado quando eu vi, por exemplo, no YouTube uma situação de uma senhora que uma senhora de idade, né, a vizinha dela convidou ela, disse para ela, olha, ela falou que ela tinha perdido o marido há 2 anos, e essa vizinha dela lá disse assim, não, então faz 2 anos que tu perdeu teu marido, eu consigo fazer com que a previdência tu receba a pensão do teu marido. E essa pessoa se envolveu tanto com essa vizinha que acabou perdendo todo o dinheiro que tinha, né? Todo o dinheiro que tinha. Essa pessoa fez vários empréstimos no nome dela. Essa senhora de idade tinha 65 anos, né? E cuidava de não lembro se era da mãe dela, uma irmã dela que tinha quase 80 anos, que vivia acamada lá. Aquilo ali me deu um impacto muito forte, assim. Houve até um momento assim que eu fiquei meio alterado. Eu digo assim, aquilo me comoveu emocionalmente, né?
E a pessoa ficou sem nada, sem os 40 mil que ela tinha guardado durante toda a vida dela, a pessoa levou tudo, criou vários empréstimos para ela, e ela estava apavorada, chorando, porque não sabia como é que ia fazer. Digo, o nível que chega, essas consciências aí me impactou muito, assim, me deixou meio aborrecido, com contrapensando sobre essa pessoa. Depois eu digo, não, mas é uma situação que eu tenho que vencer. Então, existe tantas minúcias dessas situações, que há casos que tu acha até meio engraçado, do modo que as pessoas caem, mas outros casos tu vê assim, aquela situação de agravamento, desespero, em que entram as pessoas quando sofrem esse tipo de ocorrência, né? Pode falar? Vai, depois você pergunta. Tá. Eu só queria assim, sugerir aqui sobre na tipologia, sobre os golpes aí, até acrescentar um aqui, que eu acho que eu não vi, era o golpe do sequestro relâmpago. Eu acho. Eu só não coloquei esse golpe, porque esse golpe, eu já como falei no início, está entre os 100 lá que o professor Valdo coloca no livro Os Reurbanizados. Então tem 100 golpes que ele coloca lá, que eu evitei de colocar aqui para não ficar repetitivo. Então, se pegar lá o Reurbanizados, na página 687, o professor Valdo vai falar sobre conselhos golpistas. Lá ele coloca 100 situações de conselhos golpistas. E essas conselhos que ele colocou lá, eu evitei de colocar aqui para crescer mais, né? Inclusive eu falo dele porque já me ligaram, lá em Goiás tem muito disso aí. Né, geralmente liga uma menina, né? E inclusive a Luana, a minha filha, morava comigo na época. E interessante que quando a pessoa ligou, eles ligam e você fala um alô, eles já colocam, vem uma voz de mulher, pai, que é bem parecido, o cérebro nosso processa tão rápido naquele momento ali. Aí o cara já entra, né, anunciando o sequestro. E como ela tinha viajado, eu já sabia e eu tive que dar ter uma conversa mais séria com o cara. Não entrei porque, né? E agora um novo que eu vi aí, um novo golpe que está tendo também, é do IPVA. Que está saindo novo aí, que está mandando o IPVA para as casas, para as pessoas já pagarem tudo certinho e tal, mas as contas, as datas, se as pessoas olharem na data que for emitida, está tendo algum problema. Está tendo algum problema de data, tem que olhar isso direitinho aí, porque é uma empresa de turismo que eu trabalho junto com o pessoal, veio vários IPVAs, né, que está sendo golpe. Eles investigam você pela internet, tudinho, e já manda o boleto lá, tudo certinho, mas é bom verificar direitinho no Detran, para verificar se é mesmo IPVA seu ou não. É um novo que está tendo aí. É uma maneira fácil entrar no site do Detran, né? Pelo Renavan, você já sabe ali o que é o oficial, a data. Um novo golpe que está tendo. Eu não sabia desse. Esse é bem novo. Esse essa semana que eu vi. Não deu tempo para mim. Só tá falando vendo, Mário? Seu tema viu? Não adianta. Uma vez eu estava comentando, ouvi um delegado comentando, que no Brasil, a cada dia tem um golpe novo, né? Cada dia tem um golpe novo. Falando sobre essa situação de sequestro, muitas vezes ocorre, pelo que eu li também sobre o sequestro, né? É que as pessoas ligam para a casa da pessoa e aí às vezes atende a empregada, outra pessoa que está, ou uma criança, e através da criança ou da empregada eles tentam pegar informações de outras pessoas da casa, né? Às vezes eu ligo para alguém, se identificando, às vezes é uma própria de um outro parente, e acabo descobrindo informações sobre aquela pessoa. Quando eu ligo para aquela pessoa, geralmente, às vezes, já tem informação. Ou tem as situações em que a pessoa, no nervosismo, ela diz, o que aconteceu com o Mário? Né? A pessoa, o que aconteceu com o Mário? Não, o Mário está aqui, está assim, assim. Eu já pego o nome, porque eles falam muito rápido, são muito bons, são muito treinados para isso, né? Como diz o outro. De maneira que eles te envolvem, a parte emocional tua entra, e quando o nosso emocional entra, a parte racional baixa, né? Aumenta o emocional, baixa o racional. Né? E a pessoa acaba se envolvendo e às vezes falando coisas que eles mesmos usam para seguir comentando isso aí. Eu queria, antes alguém me pergunte mais alguma coisa, eu queria também mostrar esse outro livro aqui, que não é só no estrangeiro, né, que tem os bons vigaristas. Tem esse aqui também, o Marcelo Nascimento, da Rocha, aqui no Brasil. Só para se ter ideia, assim, o que ele fez nesse livro aqui, é um comentário. Foi feito esse livro sobre ele,
Foi feito um documentário e também um filme, que é muito interessante de ser visto. Só para você ter ideia, as situações com testemunha que ele se passou aqui no Brasil, eu vou dar uma lidinha bem rapidinho para vocês. Ele se passou como policial aos 16 anos, repórter da MTV, olheiro da seleção, major do Exército, piloto de aeronave, guitarrista dos Engenheiros do Havaí, aluno da Faculdade de Direito da PUC, empresário musical e filho do dono da Gol. Isso aqui foi a parte mais famosa, que ele se fez de conta que era o Henrique Constantino, filho do dono da Gol, se apresentou lá no Recife Folia e foi entrevistado pelo Amaury Júnior, inclusive, para te ver a situação de que se chega, um vigarista, Só para o pessoal que tiver interesse em ver. E assim, isso é coisas que acontecem, é coisa de filme. Aqui mostra que não é coisa de filme. Esse documentário é feito através das próprias testemunhas que foram enganadas, Esse livro você colocou aqui Coloquei também na bibliografia, também o primeiro, né? É o primeiro. Agora, então, você quer perguntar? O que eu vou falar agora tem a ver com o detalhismo, com a crescendologia. O crescendo, corrupção punida, corrupção refreada. Há um tempo atrás, houve a explosão das companhias de telecomunicações, várias de celular e tal, Aí, oferecendo planos e ofertas, E houve uma companhia que ficou expresso que ela seria suspensa por um determinado tempo, todo mundo ficou sabendo, eu não vou citar o nome, Essa companhia ficou suspensa porque ela oferecia um plano, E dentro desse plano era um X por ligações e as pessoas começaram a denunciar que as ligações estavam caindo com frequência. Então, essa fraude, quase todas as pessoas caíram que não se deram conta, que as ligações, que caía a ligação não porque tu mudava de antena ou lugar, proposital da companhia. E ficou provado que a companhia interrompia as ligações para cobrar logo em seguida mais um valor referente à ligação. Aí a questão é o seguinte: as pessoas se dão conta que estão caindo em fraudes, pagando ou se sujeitando a uma oferta, a um plano novo, as denúncias foram muitas, por isso que a Anatel suspendeu essa. Mas a maioria das pessoas não se deu conta que está caindo na fraude, entendeu? Interrompe a ligação, claro, estou falando, vou continuar, vou fazer outra ligação. E aí foi feito um cálculo por alto de quanto foi o lucro que a companhia teve com essa quebra proposital das ligações. Olha só, isso é uma fraude institucionalizada que ainda acontece, porque às vezes o plano teu comporta assim, uma ligação é tanto, se tu fizer outra, mais tanto. E às vezes é interrompida a ligação, tu acha que aquilo é uma coisa normal, ou porque tu mudou de posição no celular, e a fraude continua renitente em várias companhias, e as pessoas não se dão conta, Esses golpes institucionais são bem sérios, e bem comuns, tem de tudo, Uma semana, suspensos todos os Tem aqueles clássicos, menores, mas que ficam, não acontece nada. Você recebeu o telefonema do telemarketing empurrando te dando alguma vantagem e por trás empurra outra que fica implícita. Você não consegue nem descobrir porque nem sempre é explícito, É super comum, e aí até você explicar que não era bem o que você queria, enfim. É um problema bem sério, realmente. Agora, você quer falar, Mário? A gente já tem perguntas aqui, eu queria só comentar aqui algo que eu achei bem interessante, que não sei se teve alguma coisa a ver com esse verbete ou não, mas às vezes dá para pensar, Agora, no dia 27/12, o Fantástico, ele criou um tal do repórter secreto, E com esse repórter secreto, agora 27 de dezembro, ele estava comentando sobre isso,
Eles conseguiram visitar 23 cidades e foi preso aí por estelionato, né? 64 pessoas e 3 prefeitos e 16 vereadores que estavam envolvidos aí com falcatruas no dinheiro público. Achei bem interessante isso aí. Pode ter alguma coisa que a gente começou a mexer com essa gente ou não, né? Outra coisa que também achei interessante, que saiu no jornal agora dia 29, é sobre a Dilma sanciona a lei que dobra a pena de estelionato praticado contra idosos, né? Ou seja, não sei se tem que ver alguma coisa com o verbete, mas é já uma mudança nessa lei, né, que está muito atrasada, 1940, que essa situação que era aí de 1 a 5 anos, a reclusão, agora passou, quando a pessoa tiver mais de 60 anos, como é que é o nome dele aí? Eu vou só pegar o nome do rapaz aqui, um deputado federal, Márcio Marinho, ele chegou à conclusão que esse tipo de golpes, os vigaristas, eles trabalham mais com as pessoas idosas, né, acima de 60 anos. Há uma tendência grande deles aplicarem golpe dessas pessoas. Então ele criou esse projeto de lei. E em 2010, aí agora em dezembro de 2015 que foi aprovado. Aí eu fiquei assim, será que tem alguma coisa a ver com verbete? Crônico, 5 anos depois? né? 5 anos depois? Crônico. Pode ser que sim, pode ser que não, mas é alguma coisa que a gente já começa a pensar. Ou seja, todo aquele assunto em que a gente começa a trazer à tona e começa a trabalhar, né, nós estamos fazendo aí um tipo de uma reurbanização. Penso que de alguma maneira pode ser por aí. Então, ou seja, dobrou que era de 1 a 5 anos, a reclusão agora passou para pessoas, quando o golpe for aplicado a pessoas de mais de 60 anos, de 2 anos a 10 anos. Então, aí já dá para dar uma mexida aí, né, como diz o outro, dá para a pessoa já começar a ficar pensando que algumas coisas aí estão sendo já feitas, né. Seria isso aí. É importante esse mapeamento das sincronicidades, das ocorrências, não é? Porque, com certeza, a nossa escrita conscienciológica não é à toa, não é? A gente sabe desse teatro multidimensional que você bem colocou aqui na sua parafatologia, do quanto que a gente pode fazer assistência e o quanto que isso pode realmente mexer e reverter algumas situações, né? Parabéns, então, aí, Mário. Aí, prosseguindo aí na sua pesquisa, né? A gente não tem certeza, mas é um indício interessante. Sim. Agora, Mário, aqui na fatologia, na página 13, 12ª e 13ª linha, o que você poderia falar acerca da pobreza de fiscalização e a desorganização das autoridades? Sobre a pobreza de fiscalização, eu já posso dar um fato bem real, onde eu trabalhava, por exemplo, na Polícia Rodoviária. Há 20 anos atrás, quando eu entrei para a Polícia Rodoviária, nós tínhamos 108 efetivos para a delegacia. Quando eu saí, o ano passado, quando me aposentei, nós tínhamos 65. Ou seja, olha o jeito que multiplicou o número de veículos, né? O número de situações, em vez de aumentar os servidores, reduziu. Então, aí a gente pode ver esse problema que acontece é porque realmente tem pouca gente para trabalhar, pouca gente para fiscalizar. E a mídia, né, se ela desse um pouco mais de importância para esses acontecimentos, mas não a notícia em si, mas as soluções que podem ser tomadas, porque o problema da mídia que ela sempre dá a notícia, o fato, de daquela maneira que vende, né? Mas se a partir do fato ela conseguisse dar 1, 2, 3 palavras, informando o que a pessoa podia fazer para evitar o fato, seria muito interessante. Então, nós temos aí a imprensa que não ajuda muito nesse sentido. Só mostra os fatos em si ou faz um comentário negativo sobre o fato. Né? Mas, por exemplo, apontar uma solução, uma coisa que pode ser feita, são mínimas as que falam sobre isso. Desculpa, qual é a outra? A outra é a questão da desorganização das autoridades. Agora tu imagina assim, né? Se já existe um efetivo reduzido, como é que pode haver uma organização? Como é que pode, se uma pessoa, um funcionário público está fazendo várias atividades ao mesmo tempo, como é que eles podem se organizar dentro da atividade? Então, isso aí é um problema da própria máquina e muita situação também é porque às vezes a gente não pode deixar de falar que tem servidores públicos que não querem trabalhar, né? A pessoa está lá aguardando alguma coisa, mas as pessoas têm preferência de tomar um cafezinho. Hoje em dia, que a gente viu nos últimos concursos aí que está acontecendo, as pessoas chegam no órgão já se achando que tem muito mais direitos do que deveres. Ou seja, ela chega, sabe 99% dos direitos dela, mas sabe 1% apenas do dever dela. Então é uma outra situação que faz com que essa desorganização aconteça. Agora, Mário, tem uma
teletertuliana que ela faz uma colaboração sobre aquela questão da lei de Gerson, né? Inclusive, que você citou e tal, e assim como hoje fala-se de não se saber de onde surgiu essa lei, ela informa aqui, ilustra, né? Aquela questão da propaganda, né? Ela lembra a gente aqui que foi propaganda de cigarros do Gerson, campeão mundial de futebol, e ela avisa que está disponível no YouTube. Então a gente agradece, né, Mário? Agradeço. Não, realmente, não, sobre a lei do Gerson, tudo bem, a gente sabe, mas o problema que for falado foi outra situação. Como é que começou a origem do gercismo no Brasil, né? No caso do Gerson lá, todo mundo lembra que existia aquele cigarro na época, que hoje eu nunca mais vi, o Vila Rica, né? Que ele gostava, fumava cigarro e dizia, eu gosto de levar vantagem em tudo. Foi aí que caracterizou isso aí. A questão é a origem disso, né, do gercismo em si. Agora, a origem da expressão e da lei é exatamente essa mesmo. Exatamente. Agora, Mário, na parafatologia. Parafatologia, página 13, quarta linha. Você poderia elucidar, se possível, com exemplos, os teatros multidimensionais montados pelas consciências vigaristas? Pois é, isso aí também, isso aqui eu fiz a relação assim, por exemplo, quando a pessoa está com uma boa ideia, né, ou está com um problema para resolver aí, a pessoa dorme e no outro dia acorda, né, com a solução. Por que será, né? E as situações aí dos vigaristas, né? Então, imagina se a quantidade de consréus, a quantidade grande que é de consréus, né? Quando a pessoa está com a intencionalidade, né, maléfica de fazer alguma coisa para alguém, como é que se monta esse teatro extrafísico, né? Esse teatro de maneira que... Imagina assim, como é que a pessoa consegue desenvolver tanto a sua intelectualidade para aplicar um golpe? Ora, ela tem aí os seus guias cegos, né? Ela tem aí as consciências extrafísicas, que o facilitam ela durante o momento que ela está consciente aqui, e também naqueles momentos em que ela está dormindo. Está fazendo todo o trabalho lá para no outro dia, ela ter aquela... A melhor maneira dela fazer aquele aliciamento das pessoas. Então, esses teatros, assim como são montados para que a pessoa consiga, para nós, resolver problemas que nós temos, soluções para problemas que nós temos, também são montados pelas consréus para aquelas consciências vigaristas fazerem da melhor maneira possível, né, aquele trabalho da enganologia. Agora, ele pergunta ali na tipologia, o que é esse golpe da arara? Você comentasse. Tá. O golpe da arara é um golpe que é aplicado, que é o seguinte, as pessoas, os vigaristas, eles criam uma firma, né? Eles criam uma firma e nessa firma, tudo legalizado, tudo certo, e começam a fazer compras, né? De vários tipos de mercadorias. E fazem essas compras, né? Pagam à vista, compram material de construção, móveis, né? E vários tipos de compras utilitários, e vão pagando tudo certinho, vão comprando e criando seu nome na praça, de maneira que eles conseguem, assim, ter um bom crédito, né? E aí, no final, né, eles começam a fazer, quando eles criam aquele crédito na praça, em que eles têm a confiança dos vendedores, o que eles fazem? Eles aplicam um golpe, né, fazendo com uma compra bem maior, e essa compra bem maior, eles usam cheques frios, né, ou pedem prazo para pagar, e acabam sumindo e vendendo esses materiais pela metade do preço. Ou seja, eles criam uma situação toda, um teatro, né, novamente um teatro, de maneira que ganham a confiança, e a partir dessa confiança eles conseguem aplicar o golpe final que eles querem, realmente quer fazer esse dano. E essas pessoas que quando se dão de conta, né, ficam tão irritadas, tão brabas, que eles comparam com uma arara, né? Quando diz assim, tem aquele ditado, né, a pessoa está hoje que é uma arara, ou seja, a pessoa está assim, xingando todo mundo, está falando, né, está gritando, né? Então, é nesse sentido que eles colocam esse golpe como da arara, no sentido do som, né, da arara, quando a arara está fazendo som. O outro que ele pergunta é o golpe da bênção tia. Esse também está tem um vídeo ali que fala sobre isso, que é o hábito, né, a pessoa liga para a casa da família lá e diz assim, sabe quem é que está falando? Aqui é um parente seu, um sobrinho que você não vê há muito tempo, né?
coisa e tal, e aí a pessoa acaba dizendo, mas não está reconhecendo a minha voz? Aí a pessoa, não, tá, é o Roberto. Ô tia, não se lembra de mim? Tá. A pessoa responde, é o Roberto. Isso, como é que tu adivinhou, tia? É o Roberto, assim, assim. E aí ele já ganha ali um nome, né? E ele faz o seguinte, ele pega e começa, liga para a tia, eu estava indo aí para visitar a senhora, e o carro deu problema, o carro se acidentou, o carro quebrou, e eu estou aqui no mecânico e eu preciso de um dinheiro aí para pagar o mecânico, coisa e tal, né? Aí a tia recebeu um sobrinho que faz anos que ela não vê, né? Ele fala, faz tempo que a gente não se vê, filha da tua tia, tá aquela conversa toda e a tia começa a dar as informações, ou às vezes é um próprio primo, né? Às vezes o cara diz que é primo de alguém, e ela acaba envolvendo a pessoa e a pessoa faz os depósitos. Houve uma situação que aparece ali no YouTube, tem esse golpe que também aparece aqui, mas tem uma situação no YouTube que o rapaz chegou, achando que era um primo dele, chegou a depositar R$2.900. Foi depositando 400, 500, depois precisava de uma peça para o carro, que a roda era importada, R$900. E o que eu falei era naquele início, a pessoa às vezes entra com um dinheiro X e acha que com um pouquinho mais de dinheiro, ele depois, porque se eu emprestar R$900, dizer para ti que não vou te emprestar mais, eu estou te dando um motivo até para ti não me pagar. Aí eu vou entrando, tem um momento que a pessoa acaba por aí. Esse Benção Tia está lá naquela relação, o pessoal pode ver também na do YouTube, ok? Ótimo. Mário, a gente agradece muito a sua participação, o verbete, aguardamos aí os próximos, é verdade? Você já tem outros em andamento? Já tem um outro aí que está começando, né, que seria sobre a autodesassédio no trânsito, né, que eu acho que vai ser bem legal aí para o pessoal. Tá ótimo, muito útil esse também. Eu só queria comentar aqui algo que o professor Waldo deixou lá no final das Conréus, da Conréu golpista, que eu acho bem interessante, né, que também é um dos objetivos desse verbete que eu coloquei aí. Ele coloca lá, quando ele terminou a pesquisa sobre as consciências golpistas, ele colocou lá, o pesquisado exposto com minúcias aqui não tem o intuito de deixar o leitor ou leitora desencorajado com a humanidade. Eu também reforço isso aí. O ser humano, ou a Conréu ressomada, tem solução evolutiva inevitável. Estejamos convictos disso e ajudemos no possível, a fim de fazer acontecer o melhor para todos nós, desde já. Tal postura, com lógica, é mais inteligente? Basta fazer alguma reflexão. Agradeço a todos, por mais essa oportunidade, aos amparadores, ao grupo, a todo o pessoal que nos assistiu. Muito bom, Mário. Agradecemos também. Obrigada a todos vocês, tertulianos, teletertulianos, e vamos aqui aos nossos anúncios. Obrigada. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 20 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais e 14 perguntas respondidas online. Hoje teremos 2 recados, a Paula com o curso Verbetografia e o Ivo com atendimentos pontuais gratuitos da OIC. Boa tarde a todos. A Enciclosapiens, em parceria com o CAEC, convida você, tertuliano e teletertuliano, interessado em participar da Enciclopédia da Conscienciologia, escrevendo o seu verbete, a fazer o programa Verbetografia no formato EAD, totalmente à distância. O curso inicia no 25 de fevereiro e vai até dia 19 de maio. Esse curso oferece aulas gravadas na plataforma Moodle, que poderão ser baixadas e assistidas várias vezes, e também aulas online, às quintas-feiras à noite, para poder acompanhar a sua produção verbetográfica semanal e tirar as suas dúvidas. Conseguindo acompanhar as aulas, ao concluir o programa, você estará com seu verbete praticamente pronto para enviar para revisão. As inscrições são através do site caec@caec.org ou pelo telefone 3525-2652. Faça sua inscrição para começar a receber já as aulas e poder definir o seu título. Envie as propostas de título antecipadamente para títulos@enciclosapiens.org, otimizando o aproveitamento do curso. Iremos ainda dar desconto de 25% para os reciclantes e para os grupos de 15 ou mais interessados. Esperamos você. Boa tarde, pessoal. Só informando que a OIC continua oferecendo atendimentos pontuais gratuitos às terças-feiras aqui no próprio campus, às 18, às 19 e às 20 horas. Então, são atendimentos pontuais de consciencioterapia,
gratuitos que ocorrem todas as terças-feiras, às 18, às 19 e às 20 horas. É necessário agendamento prévio, através do telefone 3025-1404. Lá vão dar as informações para ser feito o agendamento. Muito obrigado. Para amanhã, teremos o verbete Retrocognição Interassistencial, especialidade Retrocogniciologia, e a verbetógrafa Maria Cecília Roma. Muito obrigado a todos e uma boa tarde.